Seja você um programador experiente, um completo iniciante, todo mundo que começa a desenvolver jogos passa pelo mesmo dilema. Por onde começar? Pois é, fazer jogos não é fácil e precisa de dedicação e muito amor pelos games. Mas vamos resumir um pouco o que você tem pela frente. Jogos envolvem várias áreas diferentes. História, arte, áudio, programação, modelagem, game design, música. É tanta coisa, e é por isso que jogos grandes sempre são feitos por times enormes. Tudo isso pode ser desmotivador. Mas vamos pensar, o que torna um jogo bom? É a diversão que ele proporciona. Tudo que você precisa é um computador e uma boa ideia. Mas não comece com ideias muito grandiosas. Afinal, ninguém começa fazendo um jogo do nível God of War. I can do this. You are not ready. No momento, vamos focar em ideias mais simples. Existem muitos jogos de sucesso feitos por grupos pequenos de pessoas, como por exemplo o Undertale, ou mais recentemente Celeste. Você sabia que o protótipo de Celeste foi feito por 2 pessoas e em 4 dias? Claro que depois o jogo foi mais bem desenvolvido, botaram mais arte, música, mas ele manteve a ideia original. E o resultado? Ele concorreu para o jogo do ano no Game Awards de 2018, junto com monstros como Red Dead Redemption 2 e, surpresa, God of War. Agora que você tem uma ideia, está na hora de passar pelos primeiros dilemas. O que é um motor de jogo? Qual usar? Devo usar o meu próprio? O motor de jogo, ou Game Engine, é como o motor de um carro. Tudo que você vê por fora é o carro, mas o que faz o carro funcionar mesmo é o motor. Jogos diferentes podem usar o mesmo motor, e é por isso que a jogabilidade e as regras da física são tão parecidas em vários jogos. Mas só porque o motor é o mesmo não quer dizer que os jogos são exatamente iguais. Por exemplo, o que o Fortnite tem a ver com Sea of Thieves? Bem pouco, mas ambos rodam no motor Unreal Engine. Na verdade, muitos jogos rodam nesse motor, inclusive PUBG. Vamos eliminar o mito. Nunca é melhor começar fazendo o próprio motor de jogo. Isso vai te desviar muito do caminho do game dev iniciante. Você só deve colocar a sua ideia para funcionar. Então, aí vem a pergunta de R$1 milhão. Que motor de jogo escolher? Bem, depende do seu critério. Existem vários motores de jogos, inclusive gratuitos para escolher. Vamos falar de alguns principais. O Construct é um motor gratuito que tem como principal público-alvo pessoas sem experiência em programação. Ele é ótimo para criar jogos sem ter muita experiência na área, mas existem 2 problemas. Primeiro, porque não é possível criar jogos em 3D. E em segundo, apesar de ser destinado a não programadores, o sistema de lógica que é utilizado pode piorar a experiência de aprendizagem caso o aluno mude para outro motor no futuro. Os jogos são criados em HTML5. Os smartphones até suportam. Porém, a versão free do Construct não permite fazer build destinada para Android ou iOS, apenas para PC. Outro motor de jogo gratuito, que é mais difícil do que o Construct, mas ainda é fácil de entender, é o Game Maker. Novamente, jogos em 3D não são suportados, e para fazer build para celular você precisa da versão paga. O motor Unity te permite criar e vender jogos em 2D e 3D para várias plataformas, e é totalmente gratuito para fazer tudo isso. Ele suporta a linguagem de programação C#, que te dá total liberdade no que você pode fazer no seu jogo. É o motor mais popular entre desenvolvedores independentes. Alguns exemplos de jogos feitos em Unity são Hearthstone, Inside, Cuphead, Monument Valley e Cities Skylines. O Unreal Engine é um dos motores mais famosos e pesados de todos, além de um dos mais completos. Ele também é gratuito, mas é mais difícil e complexo de se trabalhar. Além disso, ele usa C++ como linguagem de programação, que não é mais fácil de se aprender como iniciante. A minha recomendação, para começar, é o Unity, porque está no meio do caminho em termos de dificuldade e diversidade. Todo conhecimento adquirido é facilmente transmitido para outros motores de jogos se necessário. Mas, sinceramente, desde 2017, o Unity está adicionando tantas funcionalidades inovadoras que já não está tão distante assim do Unreal Engine. Ele já quebrou diversos mitos, como por exemplo o Unreal ter melhores gráficos. Veja o jogo Escape from Tarkov, por exemplo. Ele é feito em Unity e é extremamente realista. Há também demos feitos pela Unity para ajudar desenvolvedores como Book of the Dead. Veja só isso. How do I remember all this? When did I make these memories? You need a brain to make memories. Your brain is now remembering things that never happened to you. Totalmente feito em Unity. E eles disponibilizaram os artigos na Asset Store de graça. Existem muitos outros exemplos por aí que provam que gráficos não são problemas para o Unity. E além dos gráficos, muitas funcionalidades vão ser adicionadas, como o VFX Graph, para criar partículas mais facilmente,
Visual Scripting para programação visual e muito mais. Portanto, para começar a aprender Unity, entre no canal e explore um tema. Existem temas específicos ou cursos completos para você seguir. Não tenha medo de falhar e tome isso como experiência. Tudo que está entre você e seu primeiro jogo são algumas horas.